Obrigado pela introdução, boa tarde a todos. Sou Pedro Carrais, sou gestor de alguns dos fundos imobiliários geridos pela XP Asset e a gente vai fazer uma atualização em relação ao terceiro trimestre do XP Industrial para vocês. Ao longo da apresentação, a gente vai responder algumas perguntas pelo chat e aquelas que não forem respondidas ao longo da apresentação serão respondidas ao final. Portanto, para aqueles que fizerem perguntas, por favor, acompanhem também o chat do Q&A, tá bom? A gente começa na apresentação com alguns destaques aqui na carta do gestor, tanto destaques macroeconômicos como destaques do fundo em si, né? O terceiro trimestre foi um trimestre de boas e más notícias para o nosso país, né? Do ponto de vista positivo, a gente teve um avanço bastante robusto da vacinação. Pode-se dizer que, se não houver um repique, como aparentemente tem acontecido em alguns países europeus, a gente já está quase no finalzinho da pandemia. Hoje, boa parte da população já tem a segunda dose. Já iniciamos, inclusive, a aplicação da dose de reforço, a terceira dose, para aqueles que já tomaram a segunda dose. Portanto, do ponto de vista de pandemia, que é algo que nos afetou bastante nos últimos 18 meses, foi um trimestre de boas notícias. Por outro lado, do ponto de vista político-econômico, foi um trimestre conturbado. Aliás, no Brasil, a gente sempre tem vivido trimestres conturbados, né? A gente vem passando por uma revisão sucessiva de crescimento menor de PIB, tanto em 2021 como em 2022, muito em função da inflação, que está passando por um momento delicado. A inflação vem passando por sucessivas altas, o que vem obrigando o Copom a subir os juros numa velocidade bastante grande. Já é meio consenso do mercado que a gente vai voltar a ter juros de dois dígitos no Brasil muito em breve, e a dúvida é quando e com que magnitude de aumentos a gente vai ver as próximas reuniões do Copom. E, naturalmente, isso atrapalha o desenvolvimento econômico do país, a inflação prejudica o consumo, o desemprego, por sua vez, segue no patamar elevado e com juros nessa magnitude, a gente, infelizmente, vê um cenário de menos investimentos no Brasil, e aí você gera uma bola de neve que atrapalha o desenvolvimento do país. A gente continua bastante atento à questão da PEC dos precatórios, né, que é o jeitinho brasileiro de arrumar um espaço no teto de gastos para fazer populismo em ano de eleição presidencial. E isso tudo tem levado para um momento de grande volatilidade, tanto no mercado de fundos imobiliários como no mercado de ações, em geral, no mercado de ativos líquidos, e a gente tem acompanhado bem de perto, mas é algo que, infelizmente, a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, essa volatilidade em função desse cenário sempre conturbado do ponto de vista político e econômico. Em relação ao fundo, no terceiro trimestre, a gente distribuiu um total de R$ 1,90 por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado de 8,3%, considerando a cota de fechamento de setembro de R$ 91,60. Em relação às perspectivas do fundo, a gente anunciou no início do mês a conclusão da quinta emissão de cotas. A gente captou um montante de 55,1 milhões, e somado a esses 55,1 milhões de equity, né, que foram levantados por meio da emissão de cotas, a gente levantou também 95,4 milhões por meio de dívida, por meio da emissão de certificados de recebíveis imobiliários, com carência de principal e correção monetária por 12 meses, e uma taxa de remuneração desses CRI de IPCA mais 6,5% ao ano. Com o somatório desse caixa levantado entre equity e dívida, a gente fez duas aquisições recentemente. A gente comprou 3 módulos com área construída de 7.700 metros quadrados dentro do condomínio no qual a gente já tem a grande parte dos imóveis do fundo, no condomínio da BBP, em Atibaia e Jarinu, o edifício Safira, e também dentro também do condomínio do Gaia, onde o fundo também já tinha outros empreendimentos. A gente comprou um edifício chamado Edifício Tucano, que tem aproximadamente 32 mil metros quadrados de área construída, e com isso a gente mantém a nossa estratégia. Eu já falei isso algumas vezes em algumas lives, em alguns outros calls trimestrais. A gente tem uma estratégia de sempre consolidando as propriedades dentro do condomínio da BBP, porque a gente entende que a gente ganha mais poder de barganha com os inquilinos, a gente ganha mais escala, e a gente evita canibalização de aluguel, como acontece no caso de termos outros proprietários dentro do condomínio. Então, a gente, com o passar do tempo, já comprou ativos
que pertenciam à GLP lá dentro, a gente já comprou ativos que pertenciam ao HGLG11, a BR Properties, e assim a gente continua a nossa estratégia de consolidar os empreendimentos dentro do condomínio. A gente encerrou o trimestre com um pouco mais de 260 mil metros quadrados de ABL, divididos em 28 locatários, então uma diversificação bastante grande, tanto do ponto de vista setorial como de crédito. Lembrando que o fundo está majoritariamente no estado de São Paulo, entre Atibaia, Jarinu e Jundiaí, e temos também um condomínio em Extrema, que já conta com um empreendimento em operação e que está passando por uma expansão. A gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação. Do ponto de vista de novas locações, devoluções, a gente segue vivendo um momento de grande atividade comercial no fundo, tanto para o bem como para o mal. Os nossos inquilinos, historicamente, são inquilinos gringos, são empresas estrangeiras, e com toda essa confusão pela qual o Brasil está passando desde o início da pandemia, infelizmente, algumas dessas companhias gringas têm saído do Brasil ou têm reduzido a exposição ao Brasil, a situação não está fácil, então a gente acaba sofrendo um pouco mais aqui no XPIN, que é um fundo que tem uma atividade comercial historicamente mais intensa do que outros fundos de galpões. Mas, por outro lado, a gente também teve boas novas locações no trimestre. A gente teve uma alocação de 2 módulos para o Mercado Livre, totalizando 5.761 metros quadrados, lá num dos nossos condomínios. E a expansão da Polishop, a Polishop ocupava uma área já importante no ativo nosso em Jundiaí, eles expandiram mais 3.700 metros quadrados. Por outro lado, a gente teve a redução de área da Renon, que, como eu falei, é uma empresa estrangeira de pouco mais de 5.000 metros quadrados, e a rescisão da THC de quase 3.000 metros quadrados. Hoje a vacância física do fundo, na verdade, a vacância física do fundo fechou o terceiro trimestre, com 15,6%. Está incômoda, a gente está incomodado com isso, tem trabalhado fortemente junto com diversos corretores do mercado e também com a própria BBP, que tem uma estrutura bastante robusta de comercialização, e estamos otimistas para, ao longo do ano de 2022, a gente reduzir essa vacância. No slide seguinte, a gente traz alguns destaques do trimestre. A área bruta locável do fundo, como eu já falei, encerrou o trimestre com um pouco mais de 263 mil metros quadrados. A vacância física incômoda, como eu já falei, de 15,6%. Estamos trabalhando fortemente para reduzir essa vacância. Não à toa, a gente assinou recentemente o contrato com o Mercado Livre. A vacância financeira de 12,6%, porque um dos ativos conta com um prêmio de locação. E a gente entende que vai ser capaz de alugar essa área durante o prazo do prêmio de locação, então é provável que a gente consiga reduzir a vacância física sem impactar a vacância financeira nos próximos meses. E a inadimplência líquida, a gente teve um único inquilino inadimplente no trimestre, mas ele já quitou com as suas obrigações, portanto não é nada que nos preocupa, tá? No slide seguinte, a gente traz uma rápida linha do tempo. Eu vou pedir para passar para o slide seguinte, em que a gente traz só os últimos eventos. A gente concluiu a última emissão de cotas no mês de setembro, quando a gente levantou 55 milhões de reais, como eu já falei, e a gente fez algumas aquisições desde então. A gente fez a aquisição de 3 módulos lá em Atibaia, a gente deu andamento às obras do nosso condomínio de Extrema, como eu falei, e também compramos 4 módulos do edifício Tucano, também em Atibaia, tá? Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação do cenário macroeconômico, e quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu vou respondendo aqui no chat. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Dando sequência, como o Carrasco já destacou, a gente teve uma revisão do PIB, agora projetado para 4,9% de crescimento, então isso bastante em decorrência aí do crescimento das incertezas. Então, embora o país, por um lado, tenha evoluído na questão da pandemia, na vacinação, a gente começou a lidar com os problemas diversos de orçamento e todas as restrições que vem tendo aí em termos de teto de gastos.
Isso, juntamente com questão de crise hídrica, embora tenha sido mais suave do que os analistas previram, ainda pode gerar problemas, então a gente destaca como item a monitorar. A questão da inflação e, com isso, aumento dos preços dos combustíveis. Então, esse aumento dos combustíveis tem servido realmente para realimentar a inflação, então é uma questão que preocupa, porque acaba influenciando no preço base de diversos outros produtos e segmentos. No cenário exterior, a gente tem a questão da China como grande comprador do Brasil, enfrentando uma possível desaceleração da economia, então isso também preocupa. O Brasil tem outros assuntos, além dos políticos também, a gente tem questões de exportação, questão da carne, então o país realmente tem desafios internos e de relacionamento externo para que consiga aí destravar e de repente, superar essa projeção de 2022 e 2023, elas foram revistas e diminuídas, então 1% de crescimento previsto para 2022 e 2% para 2023, muito pelo efeito colateral aí dessas diversas circunstâncias, além do período eleitoral do ano que vem. Em relação à meta Selic, então, com toda a pressão inflacionária que a gente vem destacando nos relatórios, o Copom tem aumentado a taxa, agora no patamar de 7,75%, e nosso time macro prevê aí que 2021 feche próximo a 9,25% e 2022 11,5%, justamente para poder frear toda essa velocidade inflacionária. Em relação às reuniões do Copom, a gente destaca a questão publicada em ata sobre realmente 2022 fechar em torno do centro da meta, então essa é uma questão que parece já apaziguada, então por isso a gente tem uma projeção um pouco maior de Selic para o ano que vem. Em relação ao mercado em si, a gente tem essa questão, mas tem também a possibilidade de seguir com juros reais ainda baixos, então, no geral, a gente vê ainda uma grande atratividade em torno do setor imobiliário no aspecto de investimento, mas aqui muito mais a questão da diversificação. Afinal, a gente consegue, através desses fundos, diversificar a fonte de receita e isso permite que o portfólio tenha maior robustez. Em relação à pesquisa industrial mensal, a gente vê o histórico desse indicador, um grande choque em 2008 e outro grande choque em 2020, justamente 2020 pela pandemia. A recuperação foi muito rápida, mas a gente tem visto nos últimos meses uma desaceleração e, com isso, em setembro, a produção caiu 0,4%, o que foi aí o quarto resultado negativo. Então, junto aí com essa desaceleração da economia, a gente tem visto indicadores demonstrando esse aspecto aqui, é um dos principais indicadores, a questão da produção. Em relação ao índice de confiança empresarial, que é um índice que nos ajuda a entender um pouco de tendência, ele também tem se mostrado em queda, em uma redução, ele caiu 2,5 pontos em setembro de 2021, uma posição relativamente neutra, mas já mostrando também um pouco da mudança no humor e na expectativa do empresariado. Então, esse aspecto acaba influenciando o que a gente espera acontecer de investimentos nos próximos meses, então, por isso, a questão em torno do teto de gastos, a importância de cumprir essas metas é que justamente vai aumentar o nível de confiança e também possibilitará maior nível de investimento. Então, a gente espera que isso seja equalizado no curto prazo. No próximo slide, a gente tem a inflação, então mostrando os dois principais indicadores, o IPCA com grande descolamento em relação ao IGPM, novamente em 2021, a gente já tinha visto isso em 2020, então o real ainda continua bastante depreciado, então isso colabora para o IGPM manter um alto nível, né, de variação, e a inflação também, a cesta básica tem aumentado sucessivamente, a questão da pressão inflacionária, então a combinação gerou aí uma inflação acima da histórica, vamos colocar em termos de média. Em relação a 2022 e 2023, se projeta uma equalização justamente porque estão sendo adotados aí os remédios, principalmente a questão da taxa, do aumento da taxa Selic. Em relação ao CAGED, a gente tem visto uma desaceleração na geração de vagas, então, combinando
com as questões que mencionamos, como redução da produção industrial, nível de confiança também, tudo isso vai gerando também uma desaceleração na geração de vagas. Esse indicador, ele mostra aí um dos aspectos de maior resiliência no Brasil durante a pandemia. O Brasil conseguiu gerar bastante emprego pós o pico da pandemia, então isso ajudou bastante o país no enfrentamento. Não foi suficiente, obviamente, mas foi um elemento muito importante para conter aí uma parte dos prejuízos. A gente precisa que realmente esse indicador volte a acelerar em torno do crescimento, porque isso colabora bastante com a dinâmica da economia, geração de renda das famílias, obviamente. No próximo slide, a gente já entra no detalhe do resultado do fundo, os últimos 4 trimestres. Em termos de distribuição média mensal, a gente fechou o terceiro trimestre com uma distribuição média de 0,63 centavos, o que foi a mesma média do segundo trimestre contra 0,62 dos trimestres anteriores. Então, o fundo, com toda a sua dinâmica, diversificação, tem conseguido manter a geração de renda, conseguido também reaplicar os ajustes inflacionários. Então, isso, mesmo com esse aumento de vacância, ajustes diárias, o fundo conseguiu resistir e apresentar um bom nível de rendimento, inclusive pós-oferta. No próximo slide, a gente tem a variação histórica, o fundo com 16,6% no total, desde o IPO, então isso inclui variação do valor da cota no mercado, mais os rendimentos pagos, então um pouco abaixo do IFIX, principalmente aí tem tido uma maior variação, uma maior oscilação no valor da cota, que acabou resultando aí nesse diferencial. Em relação ao valor patrimonial, uma variação de 11,2%, principalmente aí resultado dos laudos de avaliação ao valor justo dos ativos. No próximo slide, nós trazemos os indicadores operacionais, evolução da vacância. Então, como o Carrasco colocou, uma vacância incômoda, a gente teve aí desde o ano passado ajustes de área dos nossos locatários, muitos atrelados a nível de demanda. Então, como empresa multinacional, dependendo aqui da sobrevivência da operação, acabou tendo que mudar, né, um pouco do perfil, reduzir área, reduzir atendimento, nível de produção. Então, isso acabou gerando, sim, uma redução nas áreas ocupadas. Isso trouxe um aumento da vacância, mas, obviamente, isso nós já passamos do maior pico de pandemia, então a gente espera que os sinais, principalmente recente no Mercado Livre e outras conversas em andamento, a gente espera que esses sinais possam se materializar aí numa retomada da ocupação e redução da vacância. Em relação à evolução do recebimento de aluguel, a gente tem uma média interessante ao longo do tempo, próximo a 4,5 milhões, então o fundo tem mantido aí um bom nível de geração de renda, mês de reajuste, a maior parte, 29% em janeiro, então é o mês com maior significância de correção, e depois uma distribuição ao longo dos meses, principalmente no segundo semestre. Em relação à data revisional, a gente coloca como mais um marco, 63% dos contratos já seriam elegíveis até 2021, lembrando que a gente tem um perfil de locação de longo prazo, então estamos com boa parte dos locatários há alguns anos, desde o IPO, e mesmo esses locatários já estavam nos nossos condomínios, mesmo antes do fundo investir. Então, essa relação é muito benéfica, a gente tem aí um equilíbrio de preços e um ótimo relacionamento. Com isso, a maior parte é elegível, mas a gente tem aí uma situação muito bem equalizada, que se reflete aí no nível de geração de receita do fundo. Em relação ao vencimento dos contratos, a maior parte acima de 2024, a gente tem 81% dos contratos. Índice de reajuste, um equilíbrio entre IPCA e GPM, obviamente GPM, uma questão bastante séria, né? Quase 35%, 12 meses, na maior parte dos últimos meses, então isso gera, assim, uma discussão. A gente tem conseguido repassar acima sempre do IPCA e eventualmente, a depender do nível de impacto do locatário, a gente mensura se é possível alguma concessão.
Em relação ao mercado de capitais, uma redução de 24% no volume de transações no secundário em relação ao trimestre anterior. Isso a gente tem observado também nos outros fundos, vem muito em torno do nível de incerteza, o nível de maior estresse no mercado, então isso se reflete na renda variável e aí acaba inibindo um pouco o volume de transações. Em relação ao valor da cota, 91,6 foi o fechamento aí de 30 de setembro de 2021. Em relação à base de cotistas, concentração em pessoa física, 86%, Sudeste, 72% do PL alocado em investidores localizados nessa região. Em relação à quantidade de cotistas, 51.942, uma variação muito pequena em relação ao trimestre anterior. Sobre o fundo, 92% do capital alocado em imóveis. Em relação ao setor de atuação, a gente tem uma predominância de comércio varejista, tecnologia. Então, a gente tem falado nos últimos relatórios, inclusive, e apresentações sobre a questão do e-commerce. A gente tem alguns inquilinos relevantes do portfólio que conseguiram utilizar essa estratégia, principalmente durante o período de pandemia. Tecnologia também, então, acabou se tornando ainda mais crucial nessas mudanças, ao menos temporárias, no perfil de consumo. Em relação ao país sede dos locatários, Brasil com 67%, mas a gente tem uma grande gama aí de empresas de fora, controladas aí nesses diferentes países. E o resumo do portfólio, então, aqui tem as características de cada imóvel do fundo performado, então, a gente coloca aqui para poder dar uma referência, mas a gente tem excelentes especificações, principalmente falando do setor industrial, então as especificações são mais concentradas em torno das necessidades desse perfil de usuário. No slide seguinte, a gente tem imóveis em construção, então já trazemos aqui também o edifício B, em Extrema, é uma ampliação pequena, mas importante, de 1.415 metros quadrados, e o edifício C, também em Extrema, bastante estratégico, um galpão de quase 14 mil metros quadrados, também já em processo de prospecção e com obras previstas para término no terceiro trimestre de 2022. Com isso, a gente fecha a apresentação, volta a palavra para o Carrasco, para a gente verificar se tem alguma pergunta a ser respondida. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. As perguntas que foram colocadas no chat já foram respondidas. Portanto, eu reitero que os canais de RI estão disponíveis pelo e-mail ri@xpasset.com.br e a gente agradece a participação de todos. Um bom final de tarde e até o próximo trimestre. Obrigado e um abraço.